Então, como nós evangelizaríamos nessa questão? Não vou falar agora, a gente vai ter uma matéria para tratar disso, só para... Mas a questão é, no capítulo 16 de João, verso 8, 9, se não me falha a memória, vamos lá? Porque eu vou falar sobre o pecado mãe, pecado mater. Então imagina só, se essa pessoa moralmente correta, ela, a gente fala para ela, você tem que se arrepender. Vamos se arrepender do quê? Aí a gente pega esse texto aqui para falar o que ela tem que se arrepender. Capítulo 16, verso 8, verso 9, o 10 e o 11 também, só para a gente ler um texto mais completo, né? E quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os versos seguintes vão explicar. Do pecado, porque não creem em mim. Percebam que aqui não são dos pecados, não está no plural e sim no singular. Existe um pecado. É claro que o Espírito Santo nos convence de todos os outros pecados, mas é necessário o convencimento de um pecado para que possamos ser salvos. Qual é o pecado? Da incredulidade, de não crer em Cristo. Então, quem é o salvo? Aquele que crê em Cristo. Quem não é o salvo? Aquele que não crê em Cristo. É claro que o crer vai implicar numa mudança de vida e tudo mais, mas aqui é o princípio de todas as coisas. A gente não tem, quer dizer, as igrejas pentecostais, Assembleias de Deus e as pentecostais que usam o hino, né? O hinário, tinha o Salmo 15 tão famoso. Vocês lembram desse Salmo 15? Não? Não? Ninguém lembra desse Salmo 15? Salmo não, o hino 15 é um salmo. O hino 15. Isso, mas lembra né? Ó, com cego andei impedido, vaguei longe, longe do meu Salvador, né? E do céu ele desceu, sou um pecador. Foi na cruz que um dia eu vi. Como que é? Será que são os meus pecados? Na harpa cristã não vai estar meus pecados. A gente canta às vezes, eu sei que canta. Como a gente lê muita coisa que não está escrita, a gente canta também muita coisa que não está escrita na harpa, né? Quando a gente participava da Assembleia de Deus e tinha o hábito aí da harpa, eu olhava assim, aquele pelo sangue de Jesus, aquele lá que é o Cristo. Eita, agora eu esqueci, lembra, Vânia? Sei que tem mais a memória lá. Pelo sangue de Jesus no Calvário, que fala pelo sangue carmesim, mas fala o Cristo, né? Sobre o Cristo. Eita, agora eu esqueci, enfim, mas cantavam errado. Eu falei, mas não está escrito isso aqui. Então muitas vezes é essa questão, a gente vai ouvindo, seja a Bíblia ou seja as músicas, a gente repete, né? A gente ouve e repete. É por isso da necessidade de a gente parar. Vamos ler de novo? Será que está escrito isso aqui? Pô, não está. Nossa, mas eu falei isso tantos anos. É por isso que o estudo traz esse benefício da gente corrigir, né? Eu, vocês, como aluno, eu como professor, a gente está sujeito a errar. Faz parte do processo, né? De aprendizado. Então é do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quando a gente pega aqui o Evangelho de João capítulo 3, o 16 todo mundo conhece, né? Mas e o 17? O verso 17 do capítulo 3. O 16 ficou fácil, né, irmão? Mas olha o 17 que vai falar. Aliás, o 17 e o 18, né? Principalmente o 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então as pessoas já estão condenadas, já estão. Por quê? Porque elas não creem no Filho de Deus. Esse é o motivo que levará as pessoas para o inferno, de não crerem em Cristo. E o que salvará essas pessoas? Crer em Cristo. Tá certo? Isso aqui é o grande diferencial. Então essas pessoas precisam se arrepender do quê? Os judeus, naquele tempo, de não crer no Cristo, de não crer em Jesus. Atos capítulo de número 2, quando para os judeus, Pedro está falando, é interessante aqui, Pedro está falando em Atos capítulo 2 para os judeus, porque ele vai trazer um discurso, né, dizendo que eles, os judeus, foi quem crucificou o Messias, o Jesus, aquele que Deus tinha enviado para salvar o povo. Capítulo 2, é isso mesmo, né? O Pedro ele vai falar, olha,
Eu vou ler o texto completo aqui, tá? Para a gente entender isso de uma maneira melhor. Deixa eu pegar aqui do verso de número 29. Então, Atos 2, 29, a gente vai até o 38 aqui, mais ou menos. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Interessante, é o Salmo 110 aqui, se não me falha a memória. Percebam que Pedro também, falando para os judeus, sempre vai recorrer às Escrituras, ao Antigo Testamento. É isso que o judeu queria saber. Se é esse anúncio, se esse Jesus, ele atendia toda essa exigência dos profetas do Antigo Testamento. Se não, podia abrir o céu, que eles não iam acreditar nunca. Verso 32. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Pedro falando: vocês crucificaram Jesus. Aí, ouvindo eles isso, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Varões e irmãos, disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos do quê? De ter crucificado Jesus. Olha só, vocês vão receber o perdão dos pecados, Arrependei-vos, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus. Mas calma aí, Jesus disse para os seus discípulos em Mateus capítulo 28, que era para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Pedro, para os judeus, diz que era necessário ser batizado em nome de Jesus? Os judeus criam no Pai, os judeus criam no Espírito Santo como sendo Deus. Eles só não acreditavam em Jesus como Deus, e muito menos Salvador deles. Perceba? Tinha que ser batizado em nome de Jesus. Sim. Que seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus. Mas a ênfase aqui, por causa do público que ele está falando, ele está enfatizando que eles precisavam crer em Jesus. O arrependimento era se arrepender por não crer no Cristo. O que faz toda a diferença, amados, na nossa vida, é o relacionamento e a resposta que a gente dá, à obra de Cristo na cruz do Calvário. Não é se a gente não crê nisso, naquilo como a doutrina da atualidade dos dons, se tem que batizar afogando, dando uma chuvinha na cabeça, se o pão da ceia tem que ser sem fermento, com fermento, se tem que ser suco de fruta maguari, de uva, ou se tem que ser o vinho mesmo. Essas coisas não salvam e nem deixam de salvar, Então a mensagem principal é o Cristo, é o que ele ensinou de fato, é a mensagem. Então Mateus, ele vai falar no seu evangelho, para os judeus, e ele enfatiza isso, É encontrado em Mateus com muita frequência a expressão para que se cumprisse. Então em Mateus há muita ênfase essa expressão para que se cumprisse, Eu anotei aqui, por exemplo, Isaías 7,14. Vamos lá rapidinho pegar os textos bíblicos aí só para a gente comparar. Isaías 7,14. Se vocês até souberem aí de memória, pode recitar, tá? Isaías, que é bem conhecido esse texto, Então Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará luz a um filho, não é isso? Será o seu nome? Emanuel, quer dizer Deus conosco. Vamos para Mateus capítulo 1. Então vou pegar os textos de Mateus e pegar o Antigo Testamento, tá? Para a gente perceber aí. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse, olha o termo, o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Havia necessidade de falar que é o profeta Isaías? Não havia necessidade. O judeu conhecia muito bem essa profecia, conhecia todo o Antigo Testamento. Ele só diz, olha, o que disse o profeta, para que se cumprisse o que o profeta disse,
Oséias capítulo 11, verso 1. Oséias capítulo 11, versículo de número 1. Achando aí, quem achar rapidinho pode ler se quiser, tá? Então, Oséias capítulo 11, verso de número 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Isso. Mateus capítulo 2, verso 14 e 15. Olha só. Mateus vai dizer assim, capítulo 2, verso 14 e 15. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Também não falou que é o profeta Oséias, mas os judeus bem conheciam, né? Capítulo 2 de Mateus, capítulo 2, verso 22 e o verso 23. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado de Nazareno. De novo, para que se cumprisse. Sempre pegamos os profetas como referência, né? Então Jesus, ele é criado em Nazaré. Ele nasce em Belém, Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, posta aqui pequena entre as milhares, de ti sairá o Salvador, o Cristo. Olha só que coisa interessante. Se a gente pega Zacarias, por exemplo, que ele viria na sua entrada triunfal, montado no jumentinho, né? Então o Mateus, ele vem trazendo todas essas referências para que se cumprisse, cita o Antigo Testamento muitas vezes, porque ele de fato pretendia aí, né, tá provando para os judeus que Jesus era o Cristo. Há pelo menos 129 citações em Mateus em referência ao Antigo Testamento. 129 citações Mateus faz, né, sobre os antigos, os profetas, e que Jesus estava cumprindo tudo isso, né? Então a palavra cumprir, né, para que se cumprisse, em Mateus é uma ênfase muito grande. Para a gente tentar encerrar aqui, amados, essa comparação, vamos pegar a genealogia de Mateus, né, capítulo 1, verso 1. Genealogia de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Aliás, a genealogia de Jesus, escrita por Mateus, né? Bora lá. Capítulo 1, versículo 1. Antes que a gente leia, eu não vou ler tudo, claro, né, só para pegar a referência. Antes que a gente leia Mateus, capítulo 1, verso 1, que é a genealogia de Jesus, a gente vai também recorrer a outra genealogia, que é a genealogia de Adão, que é o capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis, né, se vocês quiserem anotar para ler depois em casa, tá? Capítulo 5, a partir do verso 3. Então, a gente não vai ler agora também, só para vocês lerem em casa, só vou citar aqui, tá? Então, o Adão é aquele que Deus cria, não dá conta, peca, rompe com Deus e por isso precisa, e ele gera, aliás, né, seres humanos, que somos nós, de natureza pecaminosa. Então, todos nós precisamos ser salvos, todo o ser humano, judeu ou não judeu, precisa de salvação, e ninguém tem condição de alcançar essa salvação por méritos próprios, obediência à lei, nem dando a sua própria vida. Essa foi a mensagem de toda a história da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, não é? Então, judeu ou não é a mesma coisa. Eu estou dizendo isso porque hoje, infelizmente, a igreja brasileira tem aí um negócio meio esquisito, achando que por ser judeu tem um privilégio, vai ser salvo. Não, amado, precisa se arrepender, precisa aceitar Jesus da mesma forma do que brasileiro, chinês, africano, aonde for, é a mesma coisa. Eles precisam aceitar a Jesus, reconhecer como Senhor, como Deus, como Messias e Salvador. Mesma coisa, tá? Não vai ser salvo por ser judeu, não. Então, é um negócio que a gente precisa ter cuidado aí, porque muitas igrejas, infelizmente, colocam Israel ou o judeu como sendo assim, né, privilegiado. A respeito da salvação, não, tem outros privilégios, a história, né, todo aquele cuidado de Deus, toda a escritura do Antigo Testamento, os dons, tudo aquilo lá que Deus, isso é um privilégio enorme. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2, eles foram privilegiados, receberam a revelação de Deus. Aliás, o Salvador veio dos judeus, nasceu lá, né? Então, nesse sentido, mas para a salvação, pecador do mesmo jeito precisa se arrepender do pecado, de não crer em Jesus, como a gente leu aqui. Então, em Gênesis capítulo 5, verso de número 3, sempre acaba, né, quando a gente vê a genealogia
dos filhos de Adão, pode ser o Matusalém que viveu 963 anos, nem lembro, foi um bocado de ano lá, pode ser ele, mas está lá, e morreu, né? O outro lá que viveu 600 anos e morreu, não sei quantos anos, e morreu, todos eles, tá? Então todos eles acabam com a morte, porque o Paulo disse em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, que todos pecaram, né? Aliás, o salário do pecado é a morte, no capítulo 6, verso 23, 6:23 de Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. O Romanos 3:23 vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos pecaram, a gente vê a genealogia de Adão que não deu conta, pecou, e a gente vê a genealogia de Cristo começa com o nascimento. Enquanto a genealogia de Adão é morte, a genealogia de Jesus é nascimento, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 45. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 45. Vai ter uma expressão muito interessante. Então, o Adão, que é aquele que não deu conta, o ser humano, que todos nós, né, fazemos parte, é a nossa natureza adâmica, nós somos perdidos eternamente. E Deus, irmãos, olha que coisa interessante, antes que a gente leia aqui, eu desenvolvo aqui, a gente vai ter uns 5, 7 minutinhos a mais, tá? Se desesperem não. Não. O que acontece? Nós fomos salvos não por causa que nós pecamos e Deus nos salvou dos nossos pecados. Nós fomos salvos de quem nós somos. Ou seja, nós somos pecadores. Nós não pecamos e por acumular muitos pecados nós nos tornamos pecadores. Não é essa a ideia bíblica. A ideia bíblica é que nós somos pecadores na natureza e aí nós pecamos. É inevitável, é impossível que a gente não peque. Deus não espera que eu não peque. Deus não é iludido com o ser humano. Mesmo depois de salvo, nós continuamos pecando, inclusive, ou por pensamentos, ou por palavras, ou por atitudes, ou por sentimentos que nós abrigamos no coração. Ninguém escapa dessas vias. Então nós continuamos pecando, só que nós não temos mais a natureza que prevalece na nossa vida do pecador, porque ao aceitar Jesus vem uma nova natureza, que é a natureza regenerada, não é, irmão? Que é a natureza do Cristo, que é Jesus vivendo em nós por meio do Espírito Santo, que nos deu uma natureza regenerada. O velho homem nunca se converte. O batismo, por exemplo, não faz com que a pessoa seja salva. O batismo é apenas um ato simbólico, uma expressão externa daquilo que internamente aconteceu na sua vida, que é a regeneração. Pelo menos deveria ser assim, né? Hoje a gente sabe que tem muitas pessoas que descem as águas batismais, mas não são regeneradas. Aí é uma ilusão. Não, vai se batizar que agora o negócio vai melhorar. Vai se batizar que o velho homem, ele é morto, sepultado no batismo, não é não? O velho homem sai nadando atrás, assim, ó, sabe nadar. E vem atrás da gente de braçada, né? A gente sabe disso. Então o batismo é só uma confirmação daquilo que já aconteceu ou deveria ter acontecido na vida da pessoa. Porque o cidadão é teólogo, é pastor, pertence a uma igreja, conhece Bíblia, é reconhecido pelas pessoas como um pregador de Deus, mas pode não ser salvo, né, Nicodemos? É o que Jesus... homem mestre em Israel, pertencia ao rol de membro da igreja, a sinagoga, né? Reconhecido pelas pessoas, conhecia as escrituras como poucos, olha só, pregava, e Jesus disse: é necessário nascer de novo, senão não entra no reino de Deus. Pertence à igreja, à religião, prega, é reconhecido como mestre da teologia, mas no reino de Deus não entra não, porque é necessário um novo nascimento. Olha que coisa interessante, né? E o 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 diz assim: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O último Adão aqui é Jesus. Olha que coisa interessante. O último Adão é o Cristo, é aquele a quem Deus agora está recriando a humanidade, que é o 2 Coríntios 5,17. Lembra do texto? Vocês lembram ou não? 2 Coríntios 5,17. Tá vendo, amados, que a gente precisa ler Bíblia mais, né? Para estar gravando aí na memória. Bora ler Bíblia. No final do curso vocês têm aí na mente os 31.173 versículos, né? 2 aos Coríntios, é a segunda carta, tá? 5,17. Os que estão em Cristo
é nova criação, né? Algumas tá nova criatura. Eu acredito que a nova criação, mas a nova criação eu acho que se aproxima mais do original, tá? Da língua original. Os que estão em Cristo é nova criação, né? As coisas velhas se passaram e agora tudo vai se fazendo novo. Então, em Jesus, Deus está recriando a humanidade. Como criou em Adão e toda a natureza adâmica pecou, que é pecadora, em Cristo, que foi o único ser humano que não pecou, Deus está nele recriando a humanidade. Olha que coisa interessante, isso é o anúncio do reino de Deus, né? Uma nova humanidade em Cristo Jesus, um novo jeito de ser humano, como o ser humano deve ser. Então Jesus é o padrão, é o paradigma. O que é o Evangelho? O que é a salvação? É nós irmos nos tornando como Jesus, Jesus sendo formado em nós, é eu imitar Jesus, ser parecido com Jesus. Então, quanto mais parecido com o humano Jesus, mais a evidência de que a salvação na minha vida está sendo aperfeiçoada. Embora a gente admire pessoas e queiram ser como pessoas, algumas que a gente admira, mas eu preciso desejar ser como Jesus, o ser humano que Jesus foi, né? Então a gente às vezes olha para um, para outro e fala, rapaz, esse cara não parece muito com Jesus não, mas as pessoas querem ser igual a ele, líderes cristãos eu estou dizendo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado aí, porque a espiritualidade não é expulsar demônios. A evidência de espiritualidade e regeneração não é porque o cara conhece muito Bíblia, não é porque tem poder espiritual e cura enfermo e ajunta a multidão, não são essas coisas. A evidência da salvação é porque o fruto do Espírito, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas nos evidenciam, né? Então a gente vê aqui o último Adão, tá? O Antigo Testamento é um livro de promessa e o Novo Testamento, Mateus no caso, é de cumprimento, né? Então aquilo que começa lá em Gênesis 3:15, que a gente falou na aula passada, cerca de 20 vezes aparece a palavra cumprir em Mateus, tá? E aqui a gente dá um encerramento sobre o Evangelho de Mateus, no sentido que ele escreve para os judeus para provar que o Messias que Jesus é o Messias, né? Messias é o termo do hebraico, né? Para ungido, que é o equivalente a Cristo no grego, no Novo Testamento. Então, Cristo é traduzido como ungido e Messias como ungido, mesma coisa, só são línguas diferentes, tá? Mas isso para se referir ao enviado de Deus, que a palavra ungido quer dizer enviado, né? O capacitado por Deus, aquilo que Isaías no capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para pregar boas novas. Então, ungido é aquele que foi capacitado pelo Espírito Santo, o único que agradou a Deus. Mateus vai falar isso, né? Que quando João Batista o batiza, vem uma voz do céu e diz assim: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer, só nele, em Jesus. Então não era Abraão, não era o Davi, embora comece lá a genealogia que eu falei que ia ler, acabei não lendo, né? Mas está lá, livro das gerações, Mateus 1:1, livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, nem Abraão e nem Davi, o próprio Jesus, que é aquele que os judeus deveriam ter como Salvador e a referência para a vida deles e toda a humanidade. A gente vai ver isso nos outros evangelhos, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.